Olá, meus amados, seja muito bem-vindo ao canal, eu voltarei em breve. Aqui quem fala é o João Carlos. Meus amados, no decorrer do tempo, dos anos, muitos já interpretaram, essa mensagem que nós vamos estar lendo hoje, da parábola das 10 virgens, de várias formas. No meu entendimento, eu entendo para o outro aspecto, para o lado que nós vivemos hoje, para o lado desta época que nós estamos vivendo. Porque a palavra de Deus diz que a palavra dele se renova todos os dias. Então você que tem o costume de ler a Bíblia, você lê a Bíblia hoje, daqui uma semana você vai ler o mesmo texto, você pode ter certeza que o Espírito Santo irá falar com você de outra forma, de outra maneira. Porque ele sempre está o quê? Atualizando. E eu entendo, desta maneira, essa parábola das 10 virgens. E gostaria de compartilhar isso com vocês. Tá? E depois vocês podem também compartilhar para todas as pessoas que vocês desejam que Jesus venha salvá-lo também. Tá certo? Porque ele veio para salvá-lo, a todos que nele crêem. Vejamos aqui no texto de Mateus 25, 1 e 13, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Interessante saber aqui que essa parábola das 10 virgens fala das virgens, da noiva que estava à espera do seu noivo. Aqui, espiritualmente falando, as 10 virgens são as igrejas, são as pessoas que se entregaram a Cristo e que está à sua espera. Isso inclui homens e mulheres. Tá? Não é porque Jesus está narrando, falando dessa parábola somente para as mulheres. Nada disso. Aqui ele está falando para a sua noiva, as suas noivas. Nós somos a noiva de Cristo. Ele é o noivo e nós somos a noiva. E um noivo virá buscar a sua noiva, ou seja, a sua igreja. Então você vê que o reino do céu ele fala que será semelhante. É semelhante as 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do seu esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Em outra tradução fala 5 delas eram prudentes e 5 delas eram insensatas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o quê? Azeite consigo. Jesus considera que as cinco loucas eram aquelas que não estavam levando consigo o azeite, porque naquela época o azeite era que mantinham as lamparinas acesas, é o que fazia ficar as lamparinas acesas, para elas não ficarem na escuridão. Nos dias de hoje, traduzindo para os dias de hoje, para nós nos mantermos acesos, na luz, devemos carregarmos conosco o Espírito dele, o Espírito Santo. Devemos ter dentro de nós o Espírito dele. Ele diz que o nosso templo é templo do quê? Do Espírito Santo. Então, a nossa vida cristã tem que ser acompanhada com azeite, com o Espírito Santo. A nossa vida com Deus diariamente, temos que nos mantermos firmes na presença dele, ou seja, buscando constantemente o seu Espírito, a presença do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, não há como uma pessoa ser dele. Há várias passagens na Bíblia que Jesus, e a gente vai ler, inclusive, nessa passagem também fala nisso,
que ele não reconhecia as pessoas, mesmo esperando por ele. Há várias passagens na Bíblia que relatam que Jesus chega para essas pessoas e diz assim: apartai de mim, que não vos conheço. Né? Vós quem sois? Então, por que Jesus fala que ele naquele dia ele não vai conhecer a muitos? Porque estes que ele falará na sua volta, na sua vinda, é porque não tiveram o azeite, o Espírito dele. Né? E interessante que há uma passagem na Bíblia, eu vou até colocar aqui também, eu não lembro o versículo, mas eu vou colocar aqui agora. Assim que eu editar o vídeo eu vou colocar. Que ele diz assim: aquele que não tiver o meu Espírito, esse tal não é meu. Que Espírito? O Espírito Santo. Então as loucas aqui estavam também à espera do noivo, mas não estava carregando em si o Espírito Santo. Não tinha nelas o azeite, não tinha nelas o Espírito Santo. Por que que não tinha? Porque elas não buscaram, porque elas não se preocupou em buscá-lo. Depois eu busco, eu estou sem tempo, eu estou cansado, sempre desculpinha, sempre desculpa, sempre deixando para depois, sempre deixando as coisas de Deus de lado e priorizando as coisas do mundo, dando mais valor às coisas do mundo. Então a Bíblia fala aqui aqui continuando, diz assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Ou seja, ela tinha luz, que era Jesus, mas para manter essa luz acesa, ela tinha que carregar o Espírito dele, se alimentar do Espírito dele, que é o Espírito Santo. E elas se mantiveram o quê? Acesa. Enquanto as loucas, as nécias, elas não mantiveram a luz do Espírito Santo acesa dentro dela. Aí continua: e tardando o esposo, o que a Bíblia fala? Todas foram o quê? Adormecidas. Todas foram tomadas pelo sono. Mas à meia-noite ouviu-se o quê? Um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então à meia-noite, a Bíblia fala, não sabemos o dia e nem a hora, mas aqui nesse texto fala que Jesus voltou, o noivo voltou à meia-noite. À meia-noite. E aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Você vê, ainda restava nelas, nas loucas, um pouco de luz. Mas a luz estava como? Se apagando. E elas não se preocupou de procurar se encher do azeite para que a lâmpada delas estivesse 100% acesa. E quando o noivo veio, ela quis buscar nas outras que tinham o azeite, mas é aquela coisa, né? Aquela mensagem que a Bíblia fala: a salvação é o quê? É individual. Então o seu filho não pode se salvar, o seu pastor não pode se salvar, a sua esposa não pode se salvar, né? O seu esposo não pode se salvar. Ninguém pode se salvar a não ser você mesmo, através de Jesus. A nossa salvação é individual. Você não compra, é gratuito em Jesus, mas você tem que pagar o preço de buscá-lo, de se manter firme até a volta de Jesus, buscando um azeite cheio do Espírito dele. Então aí continua dizendo assim: mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos... Perdão, aqui, vou só voltar aqui que eu pulei. E disseram assim, saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem comprar para vós. Ou seja, não, em outras palavras,
Vocês que têm que comprar, ou seja, vocês que têm que pagar o preço, vocês que têm que ter ido atrás e não deixasse que faltasse. Não vai adiantar eu não orar agora por você não. Tá aí uma coisa que muitas pessoas fazem, né? Muitas pessoas pedem orações para vários casos de suas vidas e que nós devemos orar sim. Jesus diz, orar um pelos outros. Mas tá aí uma coisa que ninguém pode fazer por mim, que é buscar o azeite, buscar o Espírito Santo por mim. Cada um tem que buscar, cada um tem que se esforçar, cada um tem que pagar o preço de buscar o azeite, o Espírito Santo. É o que eu falei, aqui nós falamos agora há pouco. Ninguém pode nos salvar. A salvação é individual. Cada um tem que pagar o preço para ser salvo. Aí diz assim, e tendo elas ido comprá-lo, chegou quem? O esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas. E fechou-se o quê? A porta. Fechou-se a porta. Ué, mas não havia mais 5 lá fora que foram comprar o azeite? Por que a porta não se mantiveram abertas para ela? Por que não esperaram elas chegarem com azeite que elas foram comprar? Por quê? Porque já era tarde. Elas não se prepararam. Elas até acreditavam, elas estavam até à espera do noivo, mas à espera daquela maneira, né? Relaxadamente. Não se preocupava em vigiar, não se preocupava de ser cheio do Espírito Santo, não se preocupou de andar na comunhão com Deus, de andar em santidade. Aí diz assim, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bordas, e fechou-se o quê? A porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em verdade vos digo que não vos conheço. Quem são vocês? Nunca te vi. Aí terminando diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então veja só nessa parábola aqui, meus amados. Quem serão aquelas que ficarão para trás? Serão aquelas que não continuaram perseverando em santidade, em buscando o Espírito Santo, em andar em comunhão com Deus. Vão ficar do lado de fora. E elas aqui, a Bíblia fala que bateram na porta. Senhor, abre-nos a porta. Também nós a esperamos do Senhor. Também estava nos aguardando a tua vinda. Nós queremos também a nossa salvação. Jesus, não. Em verdade vos digo, eu não vos conheço. Quem são vocês? Então, você entende agora a importância? Porque muitos falam assim, somos salvos pela graça, sim, somos salvos sim pela graça, mas que nós devemos aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único Salvador e pagarmos o preço de andarmos em retidão, em santificação, em santidade e buscarmos estarmos cheios do Espírito Santo. Senão, meus amados, ficarão de fora. Ficarão de fora. E ali só haverá choro e ranger de dente. Então, o Espírito Santo me deu essa interpretação desse texto que acabamos de ler agora. Há várias interpretações que muitos dão, né, que também são inspirados por Deus, mas é o modo simples que eu entendo, porque eu vejo que o Espírito Santo ele age com simplicidade, ele não quer que as coisas sejam complexas e complicadas para as pessoas entenderem, porque nós precisamos entendermos de forma mais simples, de forma mais clara. E é assim que eu vejo que o Espírito Santo tem falado no meu coração. Nós devemos buscarmos o Espírito dele constantemente para nos mantermos acesos, com a nossa lamparina acesa, porque só assim haverá salvação. Tá certo, meus amados? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, compartilhar o vídeo. Você que já é inscrito, verifique se o sininho está ativado para vocês receberem as notificações, tá certo? Verifique também se você de fato está inscrito no canal, pois nós vamos estar trazendo vídeos também como este com frequência aqui no canal, tá certo, meus amados? Um forte abraço a todos e que Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês.